deste ano, tive a oportunidade de passar o dia de ação de graças com a família do meu namorado, Jake. Antes de começar a faculdade, eu morava em um lar adotivo com uma família de testemunhas de Jeová, que era bastante rígida, então nunca tinha celebrado nenhum feriado na minha vida. Por isso, eu estava muito animada. Eu nunca tinha conhecido a família dele, mas Jake me contou muito sobre eles. Seus pais, Karen e Mike, tinham uma fazenda no interior e sua irmã Lila morava com eles. Quando chegamos na manhã do dia de ação de graças, fiquei impressionada com o quão bonito era o lugar deles. Também não fazia ideia de que a família de Jake era tão rica, o que me deixou um pouco surpresa. Os pais dele me receberam com abraços calorosos e pareciam pessoas muito legais. Mas Lila era outra história. Ela claramente não estava feliz com a minha presença. Percebi isso porque ela ficou de lado, me olhando com desdém. Karen me levou para um tour pela casa e perguntou sobre mim. Como eu não sabia o quanto Jake já tinha contado, não pude mentir. Contei que cresci em um lar adotivo com uma família religiosa um pouco louca, que não tinha amigos até a faculdade e que, mesmo agora, todos os meus amigos eram pessoas que Jake me apresentou. Também mencionei que ainda era muito tímida, mas que estava tentando superar isso. Karen foi compreensiva e me contou que também teve uma infância complicada, e senti que criamos uma verdadeira conexão. Tentei ajudar Karen na cozinha, mas ela não queria que ninguém atrapalhasse o trabalho dela. Enquanto isso, Jake assistia futebol com o pai, então decidi tentar me conectar com Lila. Encontrei-a no quintal, onde parecia estar fazendo algo com as mãos. Ao me aproximar, notei que ela estava com minhas chaves. Pensei que tinha perdido no caminho. Obrigada, eu disse, colocando as chaves de volta no bolso e tentando iniciar uma conversa. Mas ela não parecia interessada. Lila se mexeu desconfortavelmente no lugar, olhando ao redor como se estivesse com medo de que alguém pudesse ouvir. Então se inclinou na minha direção e sussurrou. Você não está segura aqui. Eu queria perguntar por quê. Mas, naquele momento, Karen apareceu e Lila ficou em silêncio. O que vocês estão conversando? Perguntou Karen. Nada, respondeu Lila com um tom nervoso, que não passou despercebido. Depois disso, Lila não disse mais nada. Deixei-a sozinha e fui para o quarto de hóspedes para me trocar. O quarto era onde Jake dormia quando era criança e tinha vários posteres antigos de filmes de terror nas paredes. Jake sempre teve um gosto estranho para filmes. Enquanto eu me trocava, Jake entrou no quarto para saber como eu estava. Contei sobre a estranha conversa com a irmã dele. Então, notei a expressão dele se iluminar de raiva. Deixe-me falar com ela, ele disse e saiu rapidamente para confrontá-la no pátio, logo abaixo da janela do quarto. Eu não resisti e abri a janela para ouvir o que eles estavam dizendo. Eu avisei para você não dizer nada. Ouvi Jake dizer. Desculpa, respondeu Lila, com um tom assustado. Por favor, não me machuque, ela acrescentou. Jake respondeu algo em um sussurro que não consegui entender, mas ouvi Lila mencionar uma palavra. Osso. Eu não fazia ideia do que aquilo significava, mas fiquei intrigada. Logo era hora do jantar de ação de graças. Karen e Mike agiam completamente normais, mas Lila mal olhava para a comida. Jake a observava com preocupação evidente, como se estivesse com medo de que ela dissesse algo que ele não queria que ela dissesse. Era uma situação estranha, sinceramente, desconfortável. Depois do jantar, Lila saiu correndo da sala sem se despedir. Enquanto os pais dele começavam a limpar, Jake perguntou se eu queria dar uma volta com ele pelo jardim da fazenda. Apesar de todo o clima estranho com a irmã dele, eu aceitei o convite. Quando saímos, a primeira coisa que ele me mostrou foi o celeiro, onde ficavam os animais. Depois, ele me levou mais longe da casa para me mostrar o lugar favorito dele. E aquilo? Perguntei, apontando para um poço antigo. É onde ficam as bombas d'água para a fazenda. A vista do vale daqui é incrível, ele respondeu. Ele segurou minha mão e me guiou pelo campo, mas algo na expressão dele havia mudado. Ele não estava mais sorrindo e parecia muito sério, com um olhar quase tenso no rosto. Me senti desconfortável, então tentei soltar minha mão, mas ele apertou com mais força. Isso tem a ver com minha irmã, não tem? Ele disse,
e algo no tom dele me fez hesitar. O que mais ela te disse? Perguntou em voz baixa. Literalmente nada, respondi, tentando disfarçar minha confusão. Mas, então, decidi arriscar. Bem, na verdade, ela me contou tudo. A expressão dele mudou imediatamente. Droga, ele gritou, respirando fundo para tentar se acalmar. Não é o que você está pensando. Aqueles outros meninas eram pessoas terríveis. Elas mereceram o que aconteceu. Mas você é diferente? Acredita em mim. Ele disse com uma intensidade arrepiante. O que ele falou gelou meu sangue. Não parecia que ele estava falando sobre ex-namoradas. Parecia que ele estava falando sobre vítimas. E isso me fez sentir um nó no estômago. Aquilo estava ficando realmente estranho. Estava me assustando. Mas esse medo se tornou muito real quando chegamos ao poço e eu vi que havia uma trincheira profunda ao lado dele. Naquele momento, eu sabia o que estava prestes a acontecer. Paradoxalmente, não sei como soube, mas sabia que tinha que lutar pela minha vida. Você vai me jogar nesse buraco e me deixar morrer, não vai? Eu disse, olhando nos olhos dele. Você nunca me amou. Você me escolheu porque sabia que ninguém sentiria minha falta se eu desaparecesse. O sorriso dele se alargou de uma maneira assustadora e então ele disse: Você é mais esperta do que eu pensei. Tentei correr, mas em um movimento rápido, ele agarrou meu braço e começou a me puxar para a trincheira. Naquele momento, com a mão livre, coloquei a mão no bolso procurando algo para me defender, mas só encontrei as minhas chaves do carro. Então as tirei, mas ao fazer isso, notei algo estranho no chaveiro que eu nunca tinha reparado antes. Era um pequeno spray de pimenta. Então me lembrei de que Lila tinha minhas chaves antes, e provavelmente foi ela quem colocou ali, sabendo que eu precisaria disso mais tarde. Fiquei tão grata àquela garota. Jake continuou me empurrando para o buraco enquanto eu resistia com todas as minhas forças. Mas então eu tirei o spray e pulverizei diretamente no rosto dele. Jake começou a gritar de dor no exato momento em que o líquido tocou sua pele. Surpresa, eu disse, enquanto ele soltava minha mão, limpando os olhos com desespero. Aproveitei a oportunidade e o empurrei para a trincheira, e em um segundo ele caiu no poço, rastejando em direção ao mesmo destino que ele tinha planejado para mim. Imediatamente depois, me afastei do local. Eu podia ouvir seus gemidos de dor lá embaixo, mas não quis olhar para trás. Apenas caminhei de volta para a casa, me sentindo mais aliviada do que assustada. Quando entrei, Karen me viu primeiro e ficou atonita. Sem dizer uma palavra, passei por ela e Mike e imediatamente fui em direção ao telefone para ligar para a polícia. Eles trocaram olhares estranhos que diziam tudo, e nem sequer me perguntaram sobre Jake. Para mim, estava claro que eles sabiam o que tinha acontecido. Bem, acho que chegou a hora de enfrentar as consequências, disse Karen, enquanto se sentava ao lado de Mike, de mãos dadas, esperando pela chegada da polícia. Eu sabia que eles ignoraram a mania doentia do filho por muito tempo, então nem se deram ao trabalho de tentar impedir o que sabiam que estava por vir. Depois de fazer a ligação, fui para a varanda e me juntei a Lila. Agradeci a ela pelo spray de pimenta enquanto esperávamos a polícia chegar. Então, ela me contou como era viver com um psicopata e como ela tentou parar Jake várias vezes, embora sempre falhasse. Mas naquela noite, pela primeira vez, eu senti que minha vida não estava tão ruim. Eu tinha sobrevivido a algo aterrador e, de algum modo, isso me fez mais forte. Aconteceu com minha irmã há cerca de 20 anos, quando ela ainda estava no ensino fundamental e eu no ensino médio. Nossa mãe trabalhava como faxineira e, por ser muito sociável, fazia amizade com todos. Uma das casas onde ela trabalhava pertencia a um casal de idosos que não tinha filhos, mas tinha uma mansão enorme com uma piscina espetacular. Eles sempre nos convidavam, a mim e aos meus irmãos, para nadar no quintal deles. O marido era um executivo de alto escalão de uma grande companhia aérea e eles moravam em uma área rural cercada por grandes plantações de milho e muitas árvores. Era uma área tão isolada que, quando você estava no jardim deles, não conseguia ver as outras casas, apenas os campos e a floresta ao redor. A casa era bem peculiar, com um design arquitetônico interessante e vários andares de pedra.
Quase todos os cômodos tinham janelas enormes que davam para o jardim e ofereciam vistas incríveis tanto de dia quanto de noite. No entanto, o reflexo das luzes internas obscurecia o que havia lá fora, então sempre era um pouco estranho passar por aquelas janelas, porque não dava para ver nada do que estava lá fora. A decoração da casa incluía máscaras e arte indígena americana antiga, o que parecia um pouco perturbador para um adolescente, mas o casal era sempre muito simpático e eu nunca tive medo. Eles tinham um Golden Retriever chamado Rock, que, apesar de seu tamanho, era um cachorro muito afetuoso, e tinham recentemente adotado uma mistura de husky chamada Cleo. Chamávamos a Cleo de a psicopata, porque ela tinha muita ansiedade de separação. Se a deixassem sozinha, ela começava a quebrar tudo o que encontrava e dava para ouvir seus uivos até da rua. Se a deixassem do lado de fora, ela pulava a cerca sem pensar. Se a levassem para o caos se instaurava. Ela uivava até que eles voltassem. Claro, destruía tudo ao redor. Como eles eram bem ricos, costumavam pagar para mim e minha irmã cuidarmos dos cachorros quando saíam. Eles nos davam $20 por hora, então estávamos sempre empolgados para ir até lá, assistir TV a cabo e aproveitar a piscina incrível deles. Normalmente, tudo corria bem, os cachorros ficavam calmos, mas às vezes a Cleo notava que eu não estava totalmente familiarizada com o lugar e ela pirava. Seus olhos pareciam ficar vermelhos e eu estava convencida de que ela ia me atacar em algum momento, mas eventualmente ela se acalmava. Lembro que, embora fosse um pouco desconcertante, eu tentava mostrar para ela que não era uma ameaça. Esse incidente específico aconteceu durante o feriado de Páscoa, quando os donos da casa saíram por alguns dias e pagaram para minha irmã ficar. Decidi acompanhá-la na primeira noite, já que tudo estava um pouco assustador. Decidimos ficar acordadas assistindo filmes e comendo porcarias. No dia seguinte, nadamos na piscina e aproveitamos o dia, mas por alguma razão eu não passei a noite lá. Na verdade, depois de saber o que aconteceu, sou muito grata por não ter ficado, porque o que aconteceu naquela noite traumatizou minha irmã para sempre. Tudo começou quando eu estava malhando na esteira. A sala de exercícios ficava no porão da casa, com uma enorme porta de vidro que dava para o quintal e a piscina. Minha irmã tinha ligado a TV enquanto corria na esteira, quando de repente ouviu o som do alarme que tocava toda vez que alguém abria a porta. Ela fez uma pausa, intrigada, e percebeu que a porta de vidro estava aberta. Aquela porta era tão grande que não havia como ela ter se aberto sozinha, então ela imediatamente sentiu um calafrio. Os cachorros estavam deitados no chão, o que ela achou um bom sinal, pois achava que eles teriam reagido se alguém estranho tivesse entrado, especialmente a Cleo, que sempre ficava louca com estranhos. Então ela supôs que talvez tivesse deixado a porta aberta e o som do alarme tivesse sido apenas um eco da TV ou algo assim. Ela fechou a porta e trancou, tentando se acalmar, mas alguns minutos depois sentiu aquela estranha sensação de que alguém estava a observando. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. Então tentou se acalmar novamente, pensando que estava apenas paranoica. Minha irmã terminou o exercício, mas o desconforto persistiu, e ela decidiu que era hora de dormir. Ela estava com medo, então se certificou de que todas as portas estavam bem trancadas. Ela não tinha o código do alarme, então não podia acioná-lo, o que só aumentou sua ansiedade. Depois disso, ela tomou um banho e se trancou no quarto de hóspedes com os cachorros, só por precaução. Ela logo adormeceu, mas algumas horas depois acordou porque ambos os cachorros estavam rosnando em direção à porta. Isso era estranho, porque a Cleo sempre latia e rosnava sem motivo, mas o Rock nunca latia nem mostrava sinais de agressão, a não ser que sentisse uma ameaça. Naquele momento, minha irmã soube que algo não estava certo. Ela tremia, tentando se convencer de que estavam apenas reagindo a algum animal do lado de fora ou algo assim, mas de repente ouviu o terrível som do alarme novamente. Em pânico, ela ligou para nosso pai, chorando e gritando, mas então ele mandou que desligasse e chamasse a polícia. Foi o que ela fez. Ele chegou em impressionantes 5 minutos. Quando ele abriu a porta para entrar, os cachorros perderam o controle e correram pela casa, latindo enquanto desciam as escadas para o porão. Minha irmã os seguiu, gritando, e atravessou a casa até a porta da frente.
Quando meu pai entrou, ele olhou rapidamente ao redor com sua arma, mas não notou nada de estranho. A polícia chegou pouco depois e fez uma varredura na propriedade, e foi aí que descobriram que a porta dos fundos estava aberta, assim como a porta de vidro. Não estavam, no entanto, abertas o suficiente para deixar os cachorros saírem. Estavam apenas um pouco abertas, como se alguém tivesse batido a porta com força e depois a deixado entreaberta. Ele disse que parecia que alguém havia invadido a casa, pois a fechadura estava danificada, mas não havia sinais de roubo ou violação. Meu pai perguntou por que alguém iria querer invadir a casa dessa forma e não levar nada, especialmente com os cachorros lá dentro. O policial então explicou que os donos da casa haviam contado que o marido havia recebido uma ameaça de morte devido a uma decisão difícil que ele teve que tomar no trabalho, o que deixou muitas pessoas desempregadas. Eles foram à polícia para relatar isso, mas aparentemente não era importante o suficiente para minha irmã saber que deveria ficar atenta a qualquer coisa estranha acontecendo. Obviamente, depois disso, nunca mais cuidamos daqueles cachorros. Não demorou muito para os donos se mudarem para outro estado, já que o marido perdeu o emprego. Se você me perguntar, acho que ele mereceu. O que fizeram com minha irmã e o terror que ela teve que viver não deveria ter ficado sem consequências. Ela ficou traumatizada por muito tempo depois disso, então eu acho que foi um pouco de justiça divina que eles também passaram por tempos difíceis. Nunca acreditei em fantasmas ou coisas estranhas, mas o que aconteceu naquela noite me mudou completamente. Estou falando de não conseguir nunca mais voltar àquela fazenda. Deixei tudo para trás, minhas ferramentas, o caminhão, até minha carteira, porque simplesmente não consigo mais pôr os pés lá. A ideia era que seria uma noite tranquila. A fazenda que herdei estava desabitada há anos, e com todos aqueles rumores sobre ela ser mal assombrada, imaginei que ninguém se importaria que eu ficasse lá por um tempo para limpar tudo e vender o que restava. Fica a cerca de 8 quilômetros da cidade mais próxima, isolada por uma floresta que parecia te engolir por completo, daquele tipo de escuridão que você só sente sozinho no interior, sem sinal de celular, depois da última estação de combustível. Naquele momento, eu não me importava, porque o que mais queria era estar em silêncio e sozinho. Pensava assim, pelo menos até a noite começar. No começo, senti uma estranha inquietação enquanto o sol se punha por trás das árvores. Eu estava tirando um velho armário do celeiro quando percebi algo, um cheiro de podre, como se algo estivesse apodrecendo bem perto. O que me deixou intrigado foi que eu estava trabalhando lá o dia todo e esse cheiro não estava lá antes. Então, procurei pela origem do odor fétido, mas não vi nada. Só campos vazios e uma neblina começando a subir do chão e engolindo a linha da cerca à distância. Tentei ignorar, mesmo que me deixasse desconfortável, mas as coisas ficaram ainda mais estranhas. Enquanto empilhavam umas caixas no celeiro, ouvi passos vindo do sótão, lentos e deliberados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Meu coração disparou instantaneamente. Eu sabia que estava sozinho ali, e o sótão era de difícil acesso, um lugar empoeirado que não via luz há anos. Mesmo assim, a sensação de que algo me observava de cima não saía de mim. Sentindo-me ansioso, peguei uma lanterna e subi as velhas escadas até o sótão, esperando encontrar um guaxinim ou uma família de morcegos fazendo suas coisas. Mas quando iluminei com a lanterna, não vi nada, só poeira flutuando no ar estagnado. Porém, quando me virei para sair, algo chamou minha atenção no canto da sala. Uma pilha de papéis amarelados e amassados, escondidos entre as vigas, como se alguém tivesse os colocado ali de propósito. Peguei um e olhei para ele. Era uma recorte de jornal de 1965, falando sobre uma série de mortes misteriosas na propriedade. A manchete dizia que um fazendeiro local e sua família haviam desaparecido sem deixar vestígios. Me deu um gelo na espinha ao ver aquilo. Conforme virei as páginas, encontrei dezenas de recortes documentando ocorrências estranhas naquela fazenda. Colheitas murchando da noite para o dia. Animais encontrados mutilados de maneiras grotescas. Parecia que, a cada década, algo aterrador acontecia ali. Cada história mais horrível que a anterior. Mas, justo quando eu tentava processar todas aquelas informações, ouvi um ruído suave atrás de mim. Virei a lanterna devagar, tremendo,
e esperando não encontrar nada, mas nas sombras havia definitivamente algo, uma figura. Congelando, estava bem na borda da luz e mal conseguia distinguir o contorno. Por um instante, pensei que minha mente estivesse pregando peças em mim, até que ela se moveu. Meu coração pulou na garganta enquanto eu observava, muito assustado para me mover. Ela era alta, e seus membros eram longos e torcidos, como galhos de árvores se dobrando de maneiras impossíveis. Quanto mais eu olhava, mais clara ela ficava, embora suas bordas continuassem borradas, como se estivesse ali e não estivesse ao mesmo tempo. O cheiro de podre estava mais forte agora, misturado com a terra, como se eu estivesse diante de um túmulo recém-cavado. Meu coração estava prestes a explodir de tanto medo. Nesse ponto, eu tropecei para trás, lutando para manter o equilíbrio, enquanto descia as escadas às cegas. A figura não me seguiu. Ficou ali, com a cabeça baixa, me observando enquanto eu recuava. Eu não ousei virar até estar do lado de fora do celeiro. Já do lado de fora, respirei grandes quantidades de ar fresco, tentando me acalmar, repetindo para mim mesmo que era apenas a escuridão brincando com minha mente, que as velhas histórias e os recortes assustadores estavam me afetando. Mas, no fundo, eu sabia que a fazenda estava diferente. Era como se estivesse viva. O vento agitava a grama alta, e eu podia jurar que ouvia vozes murmurando palavras que eu não conseguia entender, suaves e fracas, como um aviso ou uma canção. Com a cabeça cheia de dúvidas, decidi voltar para a casa. Mas, ao atravessar o pátio, percebi que a neblina, antes leve e esparsa, agora se enrolava ao meu redor, como se quisesse me engolir, como se tivesse vida própria, envolvendo janelas e portas. Estava tão densa que tive dificuldade de ver a 3 metros de distância, mas quando me aproximei da varanda, percebi que algo estava errado com o chão. Estava encharcado, não apenas molhado, mas completamente encharcado, como se tivesse chovido muito, mas eu sabia que não havia chovido. Naquele momento, me agachei e toquei o chão com os dedos, mas logo percebi que não era água. Era um líquido escuro e pegajoso, com um leve cheiro de ferro. Era sangue. No momento em que percebi isso, caí para trás, o estômago revirando, enquanto o cheiro metálico preenchia o ar. Olhei então para a casa e vi algo se movendo na janela do andar de cima. Meu instinto gritava para eu correr, mas fiquei paralisado ali, os olhos fixos na janela. Então, a sombra que eu tinha visto antes se aproximou do vidro, se solidificando em algo que parecia quase humano. Mas havia algo terrivelmente errado com aquela figura. Era como se alguém tivesse tomado a forma de uma pessoa e a torcido de maneiras que nunca deveriam ser possíveis. Seu rosto era uma escuridão, mas seus olhos brilhavam com uma luz fria e antiga. Era assustador. A casa estava vazia há anos, isso era claro, mas antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ouvi a porta da frente render enquanto se abria lentamente, e a neblina começou a sair da casa, como se tivesse vida própria, se enrolando nas minhas pernas e puxando-me para dentro. Senti minhas pernas se moverem por conta própria, contra todo o instinto que me dizia para correr, e assim cheguei à porta, onde pude ver que o interior estava envolto em sombras ainda mais profundas do que deveria estar. O ar estava pesado e denso, impregnado pelo mesmo cheiro horrível de decadência que eu tinha sentido no celeiro. Forcei-me a dar um passo para trás, lutando contra o puxão daquela névoa sobrenatural, e finalmente consegui me virar o melhor que pude. Corri para o meu caminhão, pronto para escapar daquele lugar infernal. Cada nervo do meu corpo estava em chamas, mas, justo quando alcancei a porta, ouvi o som suave de uma risada infantil flutuando na noite, e meu coração parou. Não havia crianças ali, nem uma alma em quilômetros. O que diabos estava acontecendo? A risada aumentou, ecoando ao meu redor, como se viesse de todas as direções, aguda e zombeteira, como se eu estivesse jogando um jogo que não entendia. Com os arrepios tomando conta e as mãos tremendo, puxei a porta do caminhão e pulei para o banco do motorista, procurando as chaves para ligar o motor. Mas, ao olhar no retrovisor, meu coração quase parou. Lá, de pé na beira do campo, mal visível sob o brilho tênue das luzes de ré, estava a figura na janela. Não havia tentado se aproximar, apenas ficou ali, como se tivesse se materializado da neblina.
Sua cabeça estava baixa, lentamente, e seus olhos brilhavam com uma fome antiga. A risada parou de repente e foi substituída por um silêncio opressor que me envolveu como um cobertor pesado. Nesse silêncio, senti a fazenda em si se tornar viva, ciente da minha presença e determinada a não me deixar ir. Mas não me impediria. Então pisei no acelerador com tudo e acelerei pela estrada de terra, sem ousar olhar para trás. Enquanto eu me afastava, a fazenda ficou borrada no horizonte, mas a sensação de estar sendo observado nunca se foi. Eu ainda podia sentir aqueles olhos me observando das sombras, me seguindo enquanto dirigia, milha após milha, de volta à cidade. Mas eu não parei até alcançar a estrada principal. A fazenda ficou para trás, mas, ao olhar no retrovisor pela última vez, vi um brilho tênue no horizonte, um suave pulsar de luz que quase parecia olhos. E no meu estômago, algo me disse que o que quer que estivesse lá ainda me observava. Eu nunca mais olhei para trás depois disso. Minha família tinha uma fazenda em Missouri, uma propriedade de cerca de 9 acres, que era como um paraíso tanto para nós quanto para os animais. Tínhamos 6 cavalos, 5 vacas, 7 galinhas, 5 porcos e 4 acres dedicados ao cultivo, além de uma casa de 2 andares bem no meio. Também havia Tom, nosso cachorro da fazenda, que sempre nos acompanhava. Essa fazenda não era apenas um lugar de trabalho, ela estava na nossa família há gerações. Meus pais a herdaram dos meus avós paternos, e assim por diante, então havia muita história ali. Meus pais adoravam viver e trabalhar lá, eu e minhas 3 irmãs também. Sou o único garoto em casa. Tenho 2 irmãs mais velhas, Lola e Jenna, e uma irmã mais nova, Gemma. Quando éramos pequenos, passei por várias festas de chá imaginárias, sessões de maquiagem com as bonecas e mais, e até gostava disso até certo ponto. Mas a minha diversão estava mesmo em jogar bola e correr pela casa. A parte boa era que minhas irmãs também eram bem ativas e cada uma tinha apenas um ano de diferença da outra. Isso significava que sempre havia 3 amigas prontas para brincar. Passávamos muito tempo juntas, fosse ao ar livre, aproveitando o tempo ou cuidando dos animais que tínhamos. Mas tenho uma memória que sempre se destaca, como um dedo mindinho, de todas as outras. Embora agora estejamos em diferentes partes do país, seguindo nossos sonhos e carreiras, sempre que nos reunimos na fazenda, esse incidente sempre volta à tona. Eu tinha uns 10 anos na época, a Gemma tinha 9, a Lola já tinha 12 e a Jenna estava com 11. Era um dia normal depois da escola, e decidimos jogar bola do outro lado da fazenda, numa área onde as árvores e matos haviam crescido tanto que parecia uma mini floresta. Nossos pais nunca deixavam a gente ir lá. Diziam que poderia haver cobras ou outros perigos, mas, como de costume, encontramos uma maneira de escapar quando eles saíram naquele dia. Mamãe estava visitando nossa tia e papai foi para a cidade resolver os assuntos. Nossa babá, Dona Frel, era uma senhora de 75 anos que mal conseguia ver além do seu nariz. Então ela achava que estávamos todos brincando quietinhos nos nossos quartos. Então estávamos livres de vigilância. Normalmente, quando íamos brincar, Tom sempre estava com a gente, procurando a bola quando ela ia parar nos arbustos, mas estranhamente naquele dia, papai o levou com ele. Então éramos só os 4, uma pequena equipe. Enquanto brincávamos, Gemma, a mais nova, jogou a bola para Jenna, mas foi um lançamento ruim e acabou ficando presa nos arbustos. Como eu disse, normalmente Tom teria corrido atrás da bola sem pensar. Mas agora estávamos sozinhos e nosso menino da bola estava fora de ação. Dessa vez, Lola decidiu pular e pegar a bola, mas eu sabia que o vestido dela poderia se prender em algum galho ou espinheiro, então pedi para ela não ir. Eu era menor e mais rápido, então achei que conseguiria achar a bola sem problema. Era a nossa primeira vez indo para a mini floresta, então todos nós estávamos um pouco assustados. Além disso, o sol já estava começando a se pôr, o que significava que mamãe e papai logo estariam de volta, e se fossemos pegos, com certeza iríamos nos meter em encrenca, e a Lola, sendo a mais velha, ia levar a maior bronca. Com tudo isso em mente, sabia que tinha que agir rápido. Se não encontrasse logo a bola, iria arrumar um grande problema com nossos pais. Com essa pressão,
Juntei coragem e entrei na densa mini-floresta, cheia de sombras e murmúrios, pronto para achar a bola e sair de lá antes que fosse tarde demais. Pelo tempo que me lembro, aquela mini-floresta estava na fazenda. Papai dizia que era parte da propriedade, mas nem o vovô ousava tocar naquela área, e nem meus pais. Por algum motivo, parecia um lugar proibido. Então, enquanto eu me esgueirava pelas árvores e arbustos, minhas irmãs esperavam um pouco mais atrás. A Lola me chamava de vez em quando para ver se estava tudo bem, e eu respondia enquanto continuava avançando. Mas estava complicado me mover entre tantos galhos e arbustos. Lembro perfeitamente o quanto era difícil dar um passo sem tropeçar ou me arranhar. Havia folhas secas no chão que cobriam a terra, o que me fez perder a visão de onde estava pisando. Depois de um tempo, percebi que meu braço estava cheio de arranhões causados pelos espinhos que saíam dos arbustos. Eu realmente queria ser como Tom, encontrar a bola e sair de lá em segurança, mas depois de alguns minutos, parei de ouvir a voz da Lola. Isso significava que eu tinha ido mais fundo e me perdido um pouco. Eu estava tão absorto nos meus pensamentos que de repente ouvi um som de sibilar vindo de alguns metros à frente, e antes que eu pudesse reagir, vi uma cobra enrolada perto de mim. Ela estava fazendo um som estranho e se aproximando lentamente na minha direção. Num instante, o pânico me tomou completamente e eu comecei a correr para trás. Porém, com a luz do entardecer e a vegetação densa, não consegui correr tão rápido quanto queria. A cobra estava bem atrás de mim, e as lágrimas começaram a surgir nos meus olhos, dificultando minha visão, mas continuei correndo. O que aconteceu a seguir foi tão repentino que eu não entendi o que aconteceu. Num instante eu estava correndo, no seguinte, pum, caí de bunda na lama, com os joelhos sangrando e as lágrimas escorrendo pelas bochechas, olhando para a cobra que estava a um passo de mim. Eu sabia que ela ia me morder e que minha vida curta ia acabar ali, presa naquela maldita floresta para sempre. Mas foi então que ouvi latidos à distância e, para minha surpresa, vi um cachorro correndo em minha direção. Era o labrador preto que eu nunca tinha visto antes na fazenda. O cachorro foi em direção à cobra. Com a pata, atacou-a por trás. Imediatamente, a cobra parou de me olhar e começou a se defender do cachorro. Que herói, pensei. Nunca tinha visto um cachorro tão corajoso, muito menos um que fosse nosso ou da vizinhança. O cachorro continuou lutando com a cobra até que conseguiu fazer ela fugir para os arbustos, sibilhando e rastejando. Então ele se virou para mim e começou a lamber minhas mãos machucadas e os pés feridos. Isso me fez rir um pouco, apesar do susto que eu tinha passado. Eu acariciei a cabeça do meu herói e foi então que percebi que ele usava um colar velho e surrado. O colar tinha uma plaquinha com o nome Guardia. Ele definitivamente estava com a cara de um guardião. Com uma ajuda, Guardia me levantou devagar e me guiou de volta até onde minhas irmãs estavam. Mas antes de sairmos da mini-floresta, o cachorro parou por um momento, aparentemente, decidiu voltar para as árvores. No instante em que saí, mamãe me envolveu com os braços. Ela parecia preocupada, mas ao invés de me repreender, me abraçou apertado. Olhou para os meus machucados e o estado desastroso em que eu estava. Minhas irmãs mais novas começaram a chorar ao me ver, mas não era de medo, e sim de angústia por verem o irmão naquele estado. Mamãe nos levou correndo para dentro de casa, onde ela cuidou dos meus arranhões. Enquanto me limpava, eu contei tudo o que tinha acontecido na floresta. Falei sobre a cobra, minha queda e, principalmente, sobre o guardia. Conte. E para elas como esse cachorro valente apareceu na hora certa para me salvar e como eu estava grato a ele. Minhas irmãs ouviram atentamente, um pouco assustadas, sempre pedindo mais detalhes. Quando terminei minha história, mamãe me olhou com uma expressão que eu não conseguia identificar muito bem, mas que refletia alívio e preocupação ao mesmo tempo. Embora parte de mim desejasse ter aprendido a lição de não me aventurar mais pela floresta, outra parte sabia que o Guardian tinha sido, como seu nome, um anjo da guarda naquela loucura. Quando papai chegou em casa, mamãe contou tudo o que havia acontecido e como tinha sido perturbador me ver naquele estado. Então, ele pediu para limpar a área no dia seguinte. Papai não pensou duas vezes e decidiu chamar alguns homens para desmatá-la. No dia seguinte,
Quando começaram a trabalhar, o que encontraram deixou todos boquiabertos. Eles descobriram 2 sepulturas escondidas sob o mato. A primeira era de um menino de 10 anos, que se revelou ser um tal de Amer Henderson. Na lápide estava escrito: Filho, irmão e amigo amoroso. Sentimos sua falta, Man, e você sempre estará em nossas lembranças. A segunda sepultura tinha gravada a imagem de um cachorro e a inscrição: Um amigo leal que defendeu seu melhor amigo até a morte. Guardião, o eterno protetor. Quando vimos isso, soubemos que aquela história de Guardian nunca foi apenas uma coincidência. Ao longo dos anos, meus amigos e eu exploramos inúmeras trilhas e acampamos em lugares bem remotos. Mas há uma viagem que nenhum de nós jamais vai esquecer. Um fim de semana em uma cabana no meio da floresta, que encontramos em um anúncio obscuro na internet. Era para ser um retiro divertido, uma chance de nos desconectar do mundo e aproveitar a natureza. No entanto, tornou-se um pesadelo que ainda nos assombra até hoje. O plano era simples: dirigir até essa velha cabana que alugamos por quase nada, passar o fim de semana fazendo trilhas, cozinhando em uma fogueira, quem sabe, contando algumas histórias de fantasmas ao redor do fogo. O anúncio descrevia a cabana como rústica e isolada, exatamente o que procurávamos, um lugar para escapar da rotina. Saímos cedo na sexta-feira, os 5 apertados no velho SUV do Aaron, rindo e brincando enquanto dirigíamos cada vez mais para o interior. A estrada serpenteava por pequenas cidades e fazendas, e depois estreitava conforme entrávamos na floresta, as árvores se fechando ao nosso redor como um túnel. Quanto mais avançávamos, menos sinais de civilização víamos. Sem casas, sem linhas de energia, apenas quilômetros de floresta densa. O GPS começou a falhar, o sinal sumindo à medida que nos afastávamos do caminho comum. Quando finalmente chegamos à cabana, o sol já estava começando a se pôr, lançando longas sombras na clareira onde a construção se erguia. Era uma cabana antiga, desgastada, com a pintura descascando e uma varanda torta. As janelas estavam escuras e o lugar inteiro tinha um ar de abandono, como se não tivesse visto visitantes em anos. Lembro de sentir um arrepio na espinha ao sair do carro, embora tenha rapidamente atribuído isso à queda repentina de temperatura. Parece aconchegante, Aaron brincou, mas eu pude ouvir a incerteza em sua voz. Todos rimos, mas era um riso nervoso, do tipo que usamos para mascarar o desconforto. Havia algo na cabana que parecia errado, mas ninguém queria ser o primeiro a desistir. Pegamos nossas malas e entramos. O interior era tão decadente quanto o exterior, móveis empoeirados, assoalho rangendo e um cheiro de mofo impregnado no ar. A cozinha era pequena, com eletrodomésticos antigos e uma pia que parecia não ser usada há anos. A sala tinha algumas cadeiras velhas e descombinadas e um sofá surrado, todos voltados para uma lareira de pedra que dominava uma das paredes. Uma escada de madeira levava ao sótão, onde havia 2 quartos pequenos. Enquanto desempacotávamos, eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos invadindo um lugar onde não deveríamos estar. O silêncio era opressor, do tipo que faz cada pequeno ruído parecer mais alto do que deveria. Mas não disse nada, achando que eram só os nervos e o ambiente estranho. Passamos a primeira noite tentando nos acomodar. Aaron e eu acendemos uma fogueira na lareira, enquanto os outros organizavam a cozinha. Jantamos cachorros quentes e feijão, o tipo de comida que parece ter um gosto melhor quando você está no meio da natureza. Comemos ao redor da lareira, o crepitar das chamas sendo o único som dentro da cabana. A conversa era leve, mas havia uma tensão subjacente que nenhum de nós queria reconhecer. Depois do jantar, decidimos explorar a área ao redor da cabana antes que escurecesse completamente. A floresta era densa e tomada pelo mato, com árvores altas e próximas umas das outras, bloqueando quase toda a luz restante. Andamos por um tempo, conversando sobre como deveríamos fazer uma trilha no dia seguinte, talvez até tentar encontrar um riacho para pescar. Mas, à medida que avançávamos mais fundo na floresta, aquela sensação de desconforto começou a voltar. As árvores pareciam se fechar ao nosso redor, e as sombras ficavam mais longas e escuras a cada passo. Eventualmente, encontramos uma pequena clareira onde nos deparamos com algo que nos fez parar imediatamente.
Um agrupamento de lápides antigas, meio enterradas no solo, suas inscrições apagadas pelo tempo. Não havia sinais de construções ou caminhos por perto, apenas esses túmulos esquecidos no meio da floresta. Foi, no mínimo, perturbador, mas tentamos rir da situação. Acho que agora sabemos por que a cabana era tão barata, Sarah disse, com a voz um pouco aguda demais. Nada como um cemitério para manter o aluguel baixo, respondi, forçando um sorriso. Não ficamos muito tempo depois disso. O sol já havia se posto e a escuridão estava caindo rapidamente. Voltamos para a cabana, tentando ignorar o crescente sentimento de pavor que parecia nos seguir pelas árvores. De volta à cabana, tentamos afastar o desconforto jogando cartas e contando histórias, mas a atmosfera havia mudado. A luz da fogueira lançava sombras tremeluzentes nas paredes, fazendo os móveis antigos parecerem ainda mais decrépitos. Cada rangido do chão, cada rajada de vento lá fora nos deixava mais nervosos. Parecia que a cabana estava nos observando. Em algum momento, ouvimos um som vindo de fora, como se alguém, ou algo, estivesse se movendo ao redor da cabana. Era um som suave, quase como passos arrastados na terra. Todos congelamos, as cartas esquecidas, nossos olhos indo direto para as janelas. Vocês ouviram isso? Sussurrei, o coração martelando no peito. Mark acenou com a cabeça, o rosto pálido na luz da fogueira. Talvez seja só um animal, disse ele, mas nenhum de nós acreditava nisso. O som era muito deliberado, muito lento para ser um animal. Ele circulava a cabana, parando de tempos em tempos, e depois continuava. O silêncio dentro era sufocante, quebrado apenas pelo estalar das chamas. Talvez devêssemos dar uma olhada, Mike sugeriu, sem muita convicção. De jeito nenhum, Sarah retrucou rapidamente. Devemos ficar aqui dentro. Seja o que for, vá embora. Mas o som não foi embora. Continuou, metodicamente, circundando a cabana, ficando mais nítido, como se quem estivesse lá fora quisesse que soubéssemos de sua presença. Queria que tivéssemos medo. Peguei uma lanterna e me levantei. Vou ver o que é, disse, tentando soar mais corajoso do que me sentia. Aaron se juntou a mim, e juntos nos aproximamos da porta. Os outros ficaram perto da lareira, seus rostos tensos de medo. O ar dentro da cabana estava pesado com tensão, e o único som eram os passos implacáveis lá fora. Abrimos a porta devagar, as dobradiças rangendo em protesto. O ar frio da noite nos atingiu como uma parede, e a escuridão lá fora parecia impenetrável. Iluminei com a lanterna, o feixe varrendo as árvores, a varanda, o caminho de terra que levava à floresta. Mas não havia nada, nenhum sinal de ninguém ou qualquer coisa. Mark e eu trocamos um olhar nervoso e saímos, o cascalho rangendo sob nossos pés. O som havia parado, mas o silêncio era ainda mais perturbador. Caminhamos ao redor da cabana, a lanterna lançando longas e assustadoras sombras, mas não havia nada. Nenhum rastro de pegadas, nenhum sinal de perturbação, apenas a escuridão infinita da floresta. Voltamos para dentro, tentando nos convencer de que era apenas nossa imaginação pregando peças em nós. Mas, no fundo, sabíamos que algo estava errado. A atmosfera na cabana havia mudado. O ar estava carregado com um medo não dito. Nos sentamos ao redor da fogueira por mais um tempo, tentando agir normalmente, mas a tensão era insuportável. Eventualmente, decidimos que era hora de dormir, na esperança de que o sono dissipasse nosso mal-estar. Todos concordamos em dormir na sala de estar, sem querer ficar sozinhos nos pequenos e escuros quartos no andar de cima. Montamos nossos sacos de dormir ao redor da lareira, as chamas tremeluzentes fornecendo a única luz na sala. Mas o sono não veio facilmente. Eu fiquei ali deitado, ouvindo os rangidos e gemidos da velha cabana. Cada pequeno barulho fazia meu coração disparar, minha mente criando imagens de sombras se movendo além da luz do fogo. Eu sabia que os outros também estavam acordados, suas respirações rápidas e superficiais, seus corpos tensos. Então, quando eu finalmente estava começando a pegar no sono, ouvi de novo o som de passos, dessa vez vindo de cima, no sótão. O som era inconfundível, passos lentos e deliberados movendo-se pelo assoalho de madeira acima de nós. Meu coração parou.
minha respiração presa na garganta. Olhei para Aaron, que estava de olhos arregalados, olhando para o teto. Tem alguém lá em cima? Ele sussurrou, a voz quase inaudível. Eu não respondi, muito apavorado para falar. Os passos continuaram, indo de um lado para o outro, como se quem estivesse lá em cima estivesse procurando algo. As tábuas do chão rangiam sob o peso, o som alto no silêncio da noite. Estávamos paralisados de medo, muito aterrorizados para nos mover ou até mesmo respirar. Os passos se moveram até o topo da escada e pararam por um momento. Não havia mais nada, apenas o estalar da fogueira e nossas respirações ofegantes. Então, lentamente, os passos começaram a descer as escadas. Não sei o que me deu, mas naquele momento eu soube que precisávamos sair dali. Pulei em pé, o coração disparado, e peguei a lanterna. Precisamos ir agora, eu disse, com a voz trêmula. Os outros não precisaram de mais incentivo. Nos apressamos para pegar nossas coisas, nossos movimentos frenéticos e descoordenados. Os passos continuavam descendo as escadas, cada vez mais próximos. Não esperamos para ver quem ou o que estava vindo. Corremos para a porta, saindo na fria noite escura. Corremos para o carro, sem ousar olhar para trás. Aaron lutou para pegar as chaves, suas mãos tremendo, mas finalmente conseguiu abrir a porta. Entramos apressadamente, batendo as portas atrás de nós. O motor rugiu e aceleramos pelo caminho de cascalho, a cabana desaparecendo na escuridão atrás de nós. Não paramos até estarmos a quilômetros de distância. Ninguém falou nada, o medo ainda fresco em nossas mentes. Só quando chegamos à estrada principal, Aaron finalmente quebrou o silêncio. O que diabos foi aquilo? Ele perguntou, a voz tremendo. Eu não sei, respondi, com o coração ainda acelerado. Mas não vou voltar lá para descobrir. Nenhum de nós dormiu naquela noite. Encontramos um motel barato na cidade mais próxima e ficamos juntos, tentando entender o que havia acontecido. Mas não havia respostas, apenas o medo persistente e a lembrança daqueles passos descendo as escadas. Há algo sobre estar na água que é, ao mesmo tempo, calmante e inquietante. A vasta extensão de um lago, a solidão, o modo como o som se espalha pela superfície tranquila. É o tipo de lugar onde você pode se sentir tanto completamente livre quanto totalmente exposto. Eu adoro pescar, especialmente em lagos remotos, onde parece que o resto do mundo não existe. Mas, depois do que aconteceu naquele lago, há alguns verões, não consigo me livrar da sensação de que alguns lugares são melhores se deixados em paz. Era o final do verão e meu amigo Mark e eu decidimos fazer uma viagem até um lago que ouvimos falar de alguns moradores locais da cidade próxima. Não aparecia em nenhum mapa, era apenas um ponto isolado, escondido nas profundezas da floresta. Aquele tipo de lugar onde você não encontraria outra alma por quilômetros. Os locais o descreveram como um paraíso para pescadores, águas cristalinas, muitos peixes, o melhor de tudo, total isolamento. A viagem até lá foi longa e sinuosa. O tipo de estrada que se contorce e vira por entre florestas densas, onde as árvores formam um arco sobre você, como se fossem um túnel. O sol estava se pondo quando finalmente chegamos ao lago, banhando tudo com um brilho dourado e acolhedor. O lago era ainda mais bonito do que eu imaginava, cristalino, com os últimos raios de sol cintilando na superfície. A água estava tão calma que parecia vidro, refletindo perfeitamente as árvores e o céu. Montamos o acampamento em uma pequena clareira à beira da água, com nossa barraca voltada para o lago. Havia um leve frio no ar, o primeiro sinal de que o verão estava chegando ao fim. Mas o céu estava limpo e as estrelas já começavam a aparecer. Era o tipo de noite que fazia você se sentir feliz por estar vivo, por estar na natureza, longe do barulho e do estresse da vida cotidiana. Depois de montar o acampamento, decidimos pescar um pouco antes que escurecesse completamente. Empurramos nosso pequeno barco de alumínio para a água, o som suave dos remos quebrando o silêncio. O lago estava assustadoramente quieto. Sem pássaros, sem insetos, apenas o som da água batendo suavemente contra as laterais do barco. Era tranquilo, mas havia algo quase inquietante sobre aquele silêncio, como se o mundo todo estivesse prendendo a respiração.
Remamos até o meio do lago, onde a água era profunda e escura. O sol já havia se posto completamente e a única luz vinha de um fino pedaço de lua pendurado baixo no céu e do leve brilho da nossa lanterna. Lançamos nossas linhas e ficamos em silêncio, esperando que algum peixe mordesse. Foi então que o vimos. A princípio, era apenas uma sombra na margem, mal visível na luz fraca. Achei que pudesse ser um truque da luz ou talvez um animal se movendo entre as árvores. Mas, ao olhar mais de perto, percebi que era um homem. Ele estava parado na margem, imóvel, apenas nos observando. Mark, sussurrei, tentando não parecer alarmado. Você está vendo aquele cara ali? Mark se virou para olhar, apertando os olhos para enxergar no escuro. Sim, estou vendo. Estranho. Você acha que ele é outro campista? Não sei, respondi, minha voz baixa. Mas achei que fossemos os únicos aqui. Mark deu de ombros, tentando ignorar o desconforto. Talvez ele seja só um morador da área, sabe? Verificando quem está no lago dele. Tentamos ignorar o homem e focar na pescaria, mas era difícil não nos sentirmos desconfortáveis. Cada vez que eu olhava para a margem, ele ainda estava lá, parado, perfeitamente imóvel, apenas nos observando. Ele não carregava equipamentos de pesca, nem lanterna, nada. Apenas estava lá, no escuro. Depois de um tempo, não consegui mais aguentar. Isso está começando a me assustar, disse, minha voz tremendo ligeiramente. Porque ele está apenas parado lá. Mark assentiu, sua expressão agora séria. Sim, é estranho. Talvez devêssemos voltar para o acampamento. Eu não discuti. Recolhemos nossas linhas e eu peguei os remos, remando de volta para a margem. O tempo todo, mantive meus olhos no homem, mas ele não se mexeu. Continuou nos observando, sua figura mal visível nas sombras. Chegamos à margem e rapidamente arrastamos o barco para a terra. O homem ainda estava lá, mas, agora que estávamos mais perto, eu conseguia vê-lo um pouco melhor. Ele era alto e magro, com cabelos longos e despenteados, e suas roupas pareciam sujas e rasgadas. Mas o que mais me marcou foi o rosto dele. Estava vazio, sem expressão, como se estivesse em transe. Mark e eu trocamos um olhar nervoso, ambos pensando a mesma coisa. Aquele cara não era apenas outro campista. Havia algo de errado com ele, algo que fez os pelos na minha nuca se arrepiarem. Vamos voltar para a barraca, disse, tentando manter a voz firme. Começamos a caminhar de volta ao nosso acampamento, apressando nossos passos à medida que nos afastávamos do lago. Olhei por cima do ombro, esperando que o homem nos seguisse, mas ele continuava lá, na margem, observando-nos partir. Chegamos de volta à barraca, com os nervos à flor da pele. A fogueira que havíamos acendido antes já havia se apagado, restando apenas brasas, lançando um brilho sombrio sobre o acampamento. Não falamos muito enquanto nos sentávamos, ambos assustados demais para comentar o que acabará de acontecer. O silêncio da noite parecia nos pressionar. O único som era o ocasional crepitar das brasas. Eu não conseguia tirar a imagem do rosto do homem da cabeça. O olhar vazio, a forma como ele simplesmente ficou parado ali, sem se mover. Tentei me convencer de que não era nada, que ele era apenas algum local estranho. Mas, no fundo, eu sabia que algo não estava certo. Mark quebrou o silêncio. Devíamos ter perguntado o que ele estava fazendo. Talvez ele fosse inofensivo. Só, estranho. Talvez, respondi, embora não acreditasse nisso. Mas, e se ele não fosse? Ambos sabíamos a resposta para essa pergunta. A solidão, a escuridão, o fato de estarmos a quilômetros da cidade mais próxima. Tudo se somava a uma sensação de vulnerabilidade que eu nunca tinha experimentado antes. Estávamos sozinhos ali. Se algo desse errado, não havia ninguém para nos ajudar. Tentamos nos distrair cozinhando algo rápido na fogueira, mas a tensão no ar era palpável. Nossos olhos sempre se movendo em direção à escuridão além do brilho da fogueira. Era como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração, esperando algo acontecer. Depois do jantar, decidimos ir dormir, esperando que o sono levasse embora o nervosismo. Mas, enquanto eu estava deitado na barraca, olhando para o teto de lona, não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados. O vento aumentou.
balançando as árvores e me arrepiando. Eu escutava atentamente, tentando ouvir algo fora do comum, mas só conseguia ouvir o vento e o som suave da água do lago batendo na margem. Então, quando estava quase pegando no sono, ouvi algo, um som suave e rítmico, como se algo estivesse batendo levemente no lado da barraca. Meus olhos se abriram de repente, meu coração batendo acelerado no peito. Segurei a respiração, ouvindo, tentando me convencer de que era apenas o vento. Mas o som veio de novo, mais alto desta vez. Tep, tep, tep. Alcancei Mark, sacudindo-o para acordá-lo, minhas mãos trêmulas. Mark, acorda. Você está ouvindo isso? Mark, sonolento, sentou-se, esfregando os olhos. Ouvindo o quê? Antes que eu pudesse responder, o som veio novamente, mais insistente dessa vez. Nós dois congelamos, os olhos arregalados de medo. O barulho vinha do lado da barraca, bem ao lado de onde estávamos dormindo. Quem está aí? Mark gritou, a voz tremendo. Não houve resposta, apenas o vento e o leve farfalhar das folhas. Então, após um momento de silêncio, o som parou. Ficamos sentados ali no escuro, prendendo a respiração, esperando que algo, qualquer coisa, acontecesse. Mas o único som era o vento. Depois do que pareceu uma eternidade, Mark pegou a lanterna e lentamente abriu o zíper da barraca, espiando lá fora. Não havia nada, apenas as árvores balançando ao vento e o brilho fraco da lua refletindo no lago. Mas, quando Mark iluminou o acampamento, ele viu algo que fez meu sangue gelar. Pegadas frescas, levando da margem até o lado da nossa barraca, depois, de volta ao lago. A realização nos atingiu como um soco no estômago. Alguém havia estado do lado de fora da nossa barraca, nos observando enquanto dormíamos. Nós nos apressamos para sair da barraca, o medo nos impulsionando a arrumar tudo o mais rápido possível. A ideia de ficar ali, mesmo por mais um minuto, era insuportável. Enquanto embalávamos nossas coisas apressadamente, continuei olhando em direção ao lago, esperando ver o homem parado ali novamente. Mas a margem estava vazia, a água calma e silenciosa. Era como se ele tivesse desaparecido no ar. Não falamos muito enquanto desmontávamos o acampamento. Nossos movimentos eram rápidos, impulsionados pela necessidade avassaladora de sair dali. O lago, que antes parecia sereno e bonito, agora parecia um lugar perigoso, um lugar de onde precisávamos fugir o mais rápido possível. A viagem de volta à cidade foi tensa, o silêncio no caminhão pesado de medo. A estrada serpenteava pela floresta, as árvores lançando sombras longas e escuras à luz da lua. Continuei olhando pelo retrovisor, esperando ver faróis nos seguindo, mas a estrada permaneceu vazia. Só quando chegamos à estrada principal, com as luzes da cidade já visíveis à distância, comecei a relaxar. O alívio foi enorme, mas o medo ainda persistia, uma sensação incômoda de que algo não estava certo. Nunca falamos sobre aquela noite de novo. Ambos sabíamos que, o que quer que tenha acontecido naquele lago, não era algo que queríamos reviver. Mas a memória daquela noite ficou comigo até hoje. Ainda não sei quem era aquele homem ou o que ele queria. Não sei por que ele nos observava ou por que nos seguiu até nossa barraca, mas o medo que senti naquela noite, a sensação de estar sendo observado, é algo que nunca esquecerei. E, embora eu tenha tentado deixar isso para trás, a lembrança daquele homem e a visão daquelas pegadas frescas do lado de fora da nossa barraca ainda me assombram. Porque, às vezes, no meio do nada, você não está tão sozinho quanto pensa.